Boa tarde, alunos do segundo ano. Nosso conteúdo de hoje, frase, oração e período, é um material que está no livro didático de vocês, na página 345. Nós vamos desenvolver esse conteúdo de uma forma mais detalhada a partir de análises textuais, é o nosso descritor 19, na intenção de que vocês reconheçam o efeito de exploração dos recursos da escrita e do sentido das palavras no texto. Porém, no livro de vocês, nós temos uma parte mais gramatical, os conceitos básicos do que é frase, do que é oração e do que é período. E eu vou fazer a leitura desse material de forma que fique mais claro para vocês. Frase é todo o enunciado que tenha um sentido completo, apresentando ou não um verbo. Nós temos dois exemplos no material de vocês. O primeiro é composto de apenas uma palavra, a palavra silêncio, mas já apresenta um sentido. Mesmo não tendo verbo, eu tenho uma frase. O segundo exemplo, eu tenho 4 palavras que constituem a frase e uma delas é um verbo, venham todos para dentro. Então, a frase ela pode conter verbo e pode não conter, mas se tiver sentido, já é considerada uma frase. Partamos para o conceito de oração. Oração é o enunciado ou parte do enunciado que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Abaixo nós temos 2 orações. Por que 2 orações? Porque nós temos 2 verbos. Então, a frase ela não precisa ter verbo, mas pode ter também. A oração ela deve ter um verbo para ser considerada oração. Nós temos o exemplo, venham todos para dentro, pois vai chover. Nesse exemplo, nós temos o verbo venham e o verbo chover. Então, nós temos 2 orações porque temos 2 verbos. E o período? O período é aquela frase organizada a partir de uma ou mais orações. Quando ele é formado por uma única oração, é chamado de período simples. Quando formado por 2 ou mais orações, é chamado de período composto. Os exemplos também seguem na mesma linha do primeiro, quando diz venham todos para dentro. Temos apenas um verbo, venham, então temos um período simples, porque tem apenas uma oração. No segundo exemplo, eu tenho 2 verbos, então eu tenho 2 orações, o período deixa de ser simples e passa a ser um período composto. Partindo desse conceito de frase, oração e período, nós temos agora o conceito dos termos essenciais da oração, o sujeito e o predicado. É um outro conteúdo que vocês veem e têm conhecimento desde o ensino primário, que é preciso ser retomado agora na segunda série do ensino médio. Sujeito é o termo da oração que normalmente concorda com o verbo. Pode também ser o assunto de que se fala. Apresenta como núcleo um substantivo, um pronome ou palavra substantivada. A forma mais simples de se identificar um sujeito em uma frase é fazendo a pergunta para o verbo. Isso se aprende também nas séries anteriores. As encomendas chegaram hoje cedo. Se eu fizer a pergunta para o verbo, o que chegaram hoje cedo? Eu encontro o sujeito, as encomendas. Neste exemplo aqui, é formado por um substantivo. No segundo exemplo, o sujeito é um pronome e eu identifico a partir também da pergunta ao verbo. Quem me ligou hoje? Alguém. E no terceiro exemplo, eu encontro o sujeito fazendo a pergunta para o verbo, mas esse sujeito ele apresenta uma outra forma. Ele apresenta a forma de uma palavra substantivada. A palavra fumar, de forma isolada, ela é um verbo. Porém, neste exemplo, nesta oração, nesta frase, ele assume a posição de sujeito. Quando eu faço a pergunta para o verbo, o que é proibido? Eu automaticamente encontro a resposta, fumar. E quais são os tipos de sujeito segundo a gramática da língua portuguesa? Nós temos o sujeito simples e sujeito composto. O sujeito simples é aquele que apresenta apenas um sujeito, por isso é simples. Como exemplo tem, você vai almoçar em casa? Quem vai almoçar em casa? A resposta é um único termo, você, por isso sujeito simples. No segundo exemplo eu tenho, você e seus amigos vão almoçar em casa?
Quem vai almoçar em casa? Você e seus amigos. Então, dois termos formam sujeito, o sujeito deixa de ser simples e passa a ser o sujeito composto. Na página 346, nós temos aquilo que é chamado na língua portuguesa de sujeito desinencial. É aquele que está implícito, está escondido e pode ser identificado por meio da desinência do verbo, ou seja, uma partezinha do verbo que vai me permitir identificar em que conjugação ele está, em qual pessoa, na verdade, está sendo conjugado. No exemplo que temos no material, tem-se aonde pensas que vais? Observando-se o verbo pensas, observa-se que tem um S no final, que é a desinência, e eu vou, a partir dessa desinência, identificar qual é a pessoa em que este verbo está sendo conjugado. Eu posso fazer um teste muito básico. Eu pensas, ele pensas, nós pensas. Bem, eu já tenho como sujeito essas palavras eliminadas. Então, na conjugação correta, tu pensas. O sujeito desta frase é o tu, que pode ser identificado a partir da desinência. Uma outra classificação do sujeito é o sujeito indeterminado, ou seja, aquele que eu não posso nomear, que eu não encontro na oração, eu não consigo determinar. Para identificar o sujeito indeterminado, o verbo ele pode se apresentar na terceira pessoa do plural, como nesses dois exemplos. Ainda não vieram consertar o telefone? Ligaram para você hoje cedo. Vieram, ligaram. Não se identifica com precisão quem é o sujeito. E quando o verbo aparece na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula se. Temos três exemplos. Vive-se melhor na praia do que na cidade? Precisa-se de eletricista com prática. Nunca se esteve tão feliz nesta casa. Vive-se, precisa-se, se esteve. O verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula se. E a oração sem sujeito, que pode ser identificada também em três situações. A primeira, quando os verbos expressam fenômenos da natureza, como exemplo, choveu esta noite. Então, choveu, trovejou, relampejou, são verbos que indicam fenômenos da natureza e que nos permitem saber que a oração é sem sujeito. Quando o verbo haver pode ser substituído pelo verbo existir. Nunca houve sinais de rachadura na parede antes? Nunca existiu sinais de rachadura na parede antes? E também com os verbos fazer, haver e rir, quando eles indicam tempo decorrido. Já faz 3 dias que chegamos ao Brasil. Há 2 anos me formei em engenharia. Só chamar a atenção para o detalhe do verbo fazer, mesmo que ele seja acompanhado de termos no plural, nesse sentido de tempo decorrido, ele fica no singular. Então, faz 3 dias, faz 100 anos, faz 1000 anos. Sempre o verbo fazer fica no singular nessa situação. E há 2 anos me formei em engenharia. Também é um outro exemplo de oração sem sujeito. Então fiquem atentos a essas regrinhas aí. Como complemento da nossa aula, já na página 347, nós temos o predicado, que é o outro termo essencial da oração e que geralmente apresenta verbo. É a parte da oração que diz algo a respeito do sujeito. Neste caso aqui, eu tenho que identificar aquilo que o sujeito fez. Tudo que o sujeito fez, eu chamo de predicado. Temos 2 exemplos. Alguém me ligou ontem? O que esse alguém fez? Me ligou ontem? Eu e meus amigos vamos almoçar em casa. O que eu e meus amigos fizemos? Vamos fazer? Vamos almoçar em casa. Predicado é aquilo que o sujeito faz. Quando o núcleo do sujeito é um verbo, dizemos que trata-se de um predicado verbal. Quando o núcleo do sujeito é um nome ou um adjetivo, nós temos o que chamamos de predicado nominal. Exemplo de predicado verbal. Alguém me ligou ontem. No predicado, aquela palavra também que eu retiro e que é essencial e que deixa o predicado sem sentido é o núcleo do predicado. Se ela for um verbo, predicado verbal. Se ela for um nome, predicado nominal. Neste primeiro exemplo, o núcleo do predicado é a palavra ligou, ou seja, um verbo.
No segundo exemplo, o dia está lindo hoje. O predicado é um predicado nominal, porque se eu tirar a palavra lindo, que é um adjetivo e é o núcleo do predicado e é um nome, então eu tenho um predicado nominal. Se eu tirar essa palavra, o predicado fica sem sentido. E eu posso ter ainda aquilo que eu chamo de predicado verbal e nominal, ou seja, quando as duas palavras, tanto o verbo quanto o nome, constituem o núcleo do predicado. Seu pai viajou preocupado pela manhã. Qual é o predicado? Viajou preocupado pela manhã. Seu pai pela manhã, tanto viajou como preocupado, são essenciais para que o predicado tenha sentido. Nossa aula de hoje fica por aqui. Vocês têm como atividade a princípio apenas rever este vídeo e fazer a releitura das páginas do livro didático já indicadas. Na nossa próxima aula, nós desenvolveremos o descritor 19 com análises textuais na intenção de aprofundar mais o nosso conteúdo, frase, oração e período e os termos essenciais da oração.